Pessoal, dentro do cargo de administrador, nós tivemos 3 questões, 49, 50 e 52. 49. Ao longo do tempo, a administração pública foi influenciada por diversas mudanças globais e locais na forma de administrar. O surgimento de um Estado moderno destinado a organizar a vida social introduziu modelos significativos na história do Brasil. O modelo burocrático de Max Weber realizou grandes movimentos na administração pública e privada e no terceiro setor no século XX, assinala a opção que apresenta uma disfunção, ou seja, algo que não foi desejado quando Max Weber pensou no tipo ideal, no modelo burocrático weberiano. Então, o que não é inicialmente como uma característica da burocracia? A miopia. É a letra A já. Né? Então, não se pretendia com o modelo burocrático, nenhum modelo quer ser criado pensando que vai ser míope, ou seja, que não vai ter uma visão clara sobre as coisas. Então, é a letra A. As outras coisas são características mesmo da burocracia quando ela foi formulada. Então, a questão da impessoalidade, né? Contrastando com a questão do personalismo, o caráter legal das normas, o caráter formal das comunicações e a garantia de previsibilidade de comportamento. Hoje a gente até acredita isso como uma questão negativa, mas é uma característica da burocracia, né? Então, a gente sabe exatamente como as normas funcionam, como a comunicação é tão formal e tão impessoal que a gente garante a previsibilidade do comportamento. A questão 50 fala: cada fase da evolução política e social se manifesta em distintos tipos de Estado, que vão desde o oligárquico patrimonial, passando pelo autoritário e burocrático, até o Estado do bem-estar e Estado regulador. Com relação ao Estado regulador, analise os itens a seguir. 1. A criação de agências reguladoras visa coibir a preservação da concorrência no livre mercado e o exercício do controle social sobre os serviços públicos e entidades, sobre serviços públicos e atividades privadas. Essa a afirmativa, ela vai e volta, né, e ela fica incorreta, porque a criação da agência reguladora é justamente para preservar a concorrência, né? Ela visa justamente preservar a concorrência no livre mercado e o exercício do controle social. Então, a palavra incorreta ali é o coibir, ela visa a preservação. 2. No modelo norte-americano, a regulação baseia-se na intervenção necessária, junto à intervenção necessária, quando as atividades econômicas são consideradas incompatíveis com o bem-estar social ou quando representam risco para o livre mercado. Perfeito. A diferença do modelo norte-americano para o europeu, o norte-americano tem muito foco na questão econômica, dando mais liberdade para o mercado, então por isso que fala lá no final, né, quando põe em risco o livre mercado. Então, correta. Em contraste com a assertiva 3, que fala sobre o modelo regulatório europeu, que é caracterizado por uma intensa intervenção governamental para fortalecer as economias nacionais diante da concorrência estrangeira no comércio e nas relações econômicas internacionais. Está falando de alguns países europeus que adotam ainda o estado de bem-estar social e, por isso, preservam a sua economia nacional frente às economias internacionais. Também entendendo o bloco europeu como um todo, como um bloco de preservação frente às relações econômicas internacionais. Então, é a letra D que fica correta. E a questão 52, que ao meu ver, é uma questão bem difícil, rarissimamente cai, e aí pegou um artigo do Fernando Abruzzo, que é um professor da FGV, então foi bem específica aquela questão mesmo para ser a alternativa mais difícil, né? Recentemente, a abordagem de gestão por resultados tem ganhado destaque, sido amplamente adotada por governos em diversas partes do mundo, e aí pergunta em que área que foi inicialmente adotado na administração pública brasileira, e a questão correta mesmo, de acordo com esse artigo, é a alternativa C, o que dificulta bastante, né? Essa é uma questão mais difícil de aparecer. E vamos para a questão discursiva, que também é da nossa matéria, falando sobre a lei de acesso à informação, e ele pergunta ali 4 exemplos de informações passíveis de classificação quanto ao grau. Bom, no artigo 23 aparecem quais são essas alternativas, e aí coloca, então, eu vou ler todas as 8 opções que nós teríamos, então, que possa pôr em risco a defesa e a soberania nacional ou a integridade do território nacional, prejudicar ou pôr em risco a condução de negociações ou de relações internacionais do país,
pôr em risco a vida, a segurança e a saúde da população, questões relacionadas a financeiro, econômico, monetário do país, operações das Forças Armadas, possam pôr em risco os projetos de pesquisa e desenvolvimento científico-tecnológico, pôr em risco a segurança de instituições ou de altas autoridades e seus familiares, comprometer atividades de inteligência. Então, aí no artigo 23, em que apresenta essas alternativas. E sobre o grau, os prazos de sigilo, nós temos inicialmente três prazos, né? Quando a gente coloca como reservada 5 anos, secreta 15 anos e outra secreta 25. Para ficar bem redondinho, a gente também pode falar sobre o prazo de restrição, que naturalmente as informações pessoais elas possuem, que é de 100 anos. Então, para ficar redondinho, a gente pode colocar as 4 opções. Eu acredito que eles vão aceitar, estavam pensando apenas nas 3 primeiras opções, né, de 5, 15 e 25 anos. Mas, para deixar redondo, a gente poderia colocar também os 100 anos. É isso, pessoal.